Olha, é bom o Bolsonaro começar a ir se cuidando, porque o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mandou uma mensagem clara para ele ontem. Então, além dos problemas dele com o CPI da Lava Toga, da Vaza Jato, das fake news, ele agora tem um problema com o TSE, que é um problema que vai explodir no futuro, sim. Mas antes de eu falar sobre isso, se você é oposição ao Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição todos os dias, então vamos fazer oposição juntos. Vamos lá, se inscreve no canal se não for inscrito e curte o vídeo. Agora eu vou falar sobre o Bolsonaro. Ontem o TSE decidiu. É uma decisão importante porque causa jurisprudência, ou seja, no futuro processos semelhantes terão decisões semelhantes. Vamos usar esse processo como base para isso. Decidiu que partido que usar ou coligações que usarem candidaturas laranjas de mulheres para cumprir a cota que a lei manda, vão ter todas as candidaturas cassadas. Ou seja, os eleitos serão cassados. Por quê? Há uma lei das eleições que diz que 30% das candidatas têm de ser mulheres. Você pode concordar com essa lei ou não concordar com essa lei, eu falo disso já já. Mas há partidos que colocam mulheres como candidatas, candidaturas fictícias, para que elas não tenham votos, elas nem fazem campanhas, não vão ter voto nenhum, mas está ali a candidatura da mulher, para que os homens ou algumas mulheres também do partido que façam campanha possam fazer normalmente. Então, para cumprir a cota de 30%, coloca umas candidaturas fictícias. O TSE julgou que, quando isso acontecer, de agora em diante, toda a chapa será cassada. Inclusive os candidatos que não têm nada a ver com isso, mas são da chapa, eles são beneficiados indiretamente sim, então eles serão cassados. Isso afeta o PSL do Bolsonaro diretamente. Por quê? Porque o Bolsonaro, o PSL, usou laranjas nas eleições em Minas Gerais e em Pernambuco. E se não usou, pelo menos há fortíssimos indícios de que usou. Em Minas Gerais foram 4 candidatas e elas ganharam dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, dinheiro público. E elas já falaram que elas foram candidatas laranjas. Teve uma que denunciou tudo. Ela está morando em Portugal, ela sofreu ameaças de morte, ela denunciou tudo. Inclusive envolvendo o ministro do Turismo do Bolsonaro, porque era ele que fazia o esquema. Elas ganhavam dinheiro do fundo partidário, só que elas não iam fazer campanha. Elas devolviam esse dinheiro, parte do dinheiro, para o ministro do Turismo, para o irmão do ministro do Turismo. Essa é a denúncia. Uma delas fugiu para Portugal porque está sendo ameaçada de morte. É o que ela diz. E há a investigação da Polícia Federal. Em Pernambuco, também há uma denúncia grave de laranjas do PSL. Uma candidata ganhou 400 mil reais, ela gastou 400 mil reais do fundo partidário na campanha dela, e ela teve apenas 300 votos. 300, ela não teve nem 1000 votos. O problema do Bolsonaro é que, em Pernambuco, o candidato do PSL, o único que foi eleito deputado, é exatamente o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. Então, o presidente do PSL, o dele está na reta. Ele está na reta para perder o mandato, porque assim que o TSE, que a investigação da Polícia Federal acabar, o TSE julgar, o TSE vai dizer, ó, isso não demora muito, isso demora no máximo 1 ano. O TSE vai dizer, ó, usou laranja, então o senhor presidente do PSL vai ter o mandato cassado e vai ficar inelegível por 8 anos. E em Minas Gerais o PSL tem 6 deputados, 6, gente. Então, esses 6 deputados também estão na reta, porque assim que a investigação da Polícia Federal acabar, for para o TSE e for julgado, e também falo, demora menos de 1 ano, eles vão ser cassados também, porque a jurisprudência criada ontem pelo TSE diz que toda chapa será cassada. Agora, mas por que toda chapa será cassada? Tem gente que não tem culpa disso, mas todos são beneficiados. Por que, Thiago? Porque acontece, 30% das candidaturas serão para mulheres. Essas mulheres ganham dinheiro do fundo partidário. O partido chega, dá dinheiro para essas mulheres, elas são candidatas fictícias, então elas vão devolver parte ou todo esse dinheiro, geralmente parte porque para elas aceitarem elas têm que ganhar algum, claro. Se não, elas devolvem parte ou todo o dinheiro e o partido investe como quiser, ou rouba esse dinheiro, que é dinheiro público, alguém rouba, alguém embolsa isso, ou investem na campanha dos outros 70% de candidatos. Então há um claro desequilíbrio, porque imagina os partidos que estão sendo honestos, que estão cumprindo a cota e dando o dinheiro do fundo partidário para 30% de mulheres, mesmo que nesses partidos haja mais homens, eles têm que achar mulheres para que elas sejam candidatas e aí fazer essas candidaturas, eles estão tendo menos votos para os outros 70% dos candidatos, mulheres, homens.
Enfim, e os partidos que estão fazendo essa corrupção, esse esquema como o PSL fez em Minas Gerais, os candidatos eleitos, eles vão ter mais dinheiro do fundo partidário, porque o dinheiro não foi gasto para cumprir a cota. Agora, por que existe essa lei? Essa lei é justa porque ou a gente vive numa sociedade machista, o alto escalão da sociedade sempre foi composto por homens, e uma sociedade machista não deixava que as mulheres subissem na escala de diretorias de empresas, ou na própria política, ou nas cúpulas de partidos. Então a própria cúpula do partido, que geralmente era composta só por homens, eles não escolhiam mulheres como candidatas, iam escolher outros homens, porque são machistas. O machismo está intrínseco, está dentro da pessoa. Mesmo que a pessoa não perceba que está sendo machista, a pessoa é machista e age com machismo naturalmente. Então escolheu mais homens, e a gente vê que na política, até alguns anos atrás, só tinha homem, mulheres eram exceções. E a exceção confirma a regra. Quando você fala, mas tem tal mulher que ficou famosa na política, não é só homem. Então, se tem uma que dava para citar, ou duas, é porque elas eram a exceção. A regra é que todos eram homens, 99%. Com a lei que faz com que pelo menos 30% das candidatas sejam mulheres, isso faz com que a maioria dos partidos, todos os partidos, tiveram que achar mulheres e falar: venham mulheres, subam, sejam candidatas também, não fiquem apenas na militância, ou alguns partidos não deixavam nem ficar na militância, era composta só por homens. As mulheres entravam ali e é um ambiente que só tem homens. Não, começaram a entrar mulheres na política, começou a virar um ambiente misto. Por isso existe a lei, por isso a lei tem que ser cumprida. Só que o PSL não cumpriu nas eleições para deputado. E agora tem uma outra conexão que você pode fazer aqui. Essa investigação do Laranjal do PSL, eu postei um vídeo um tempo atrás em que o Bolsonaro ele confessa um crime do Sérgio Moro. Ele disse que o Sérgio Moro pegou essa investigação e deu para o Bolsonaro, vazou essa investigação. É uma investigação sigilosa. O Sérgio Moro, como ministro, não pode ter acesso a essa investigação. E se tiver acesso já é ilegal, ele não pode vazar isso para ninguém. Vazar investigação sigilosa é crime da cadeia. E o Bolsonaro confessou, ele falou numa entrevista, logo que ele tinha voltado de Tóquio, lembra que ele foi para Tóquio um tempo atrás? Logo que ele voltou, ele falou: eu pedi, o Sérgio Moro me passou a investigação. Porque o Bolsonaro é do PSL. O principal acusado é o ministro do Turismo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tendo acesso a uma investigação sigilosa, ele sabe o que está rolando, ele sabe o que já encontraram, o que não encontraram, onde a investigação chegou. Como é que você passa para o criminoso todos os detalhes de uma investigação sigilosa sobre ele? Não estou falando que o Bolsonaro seja o criminoso, mas ele é o chefe do principal investigado. Porque o principal investigado é o ministro do Turismo. Porque era ele quem comandava o esquema de laranjas, ele e o irmão dele. A acusação é essa. Então, como é que você passa, o ministro Sérgio Moro passa para o Bolsonaro, para passar para o colega dele, ministro do Turismo, colega do Sérgio Moro, a investigação? Agora, outra coisa, o Bolsonaro ele quer dobrar o fundo partidário. Tá nas últimas semanas uma discussão, porque o fundo partidário, o fundão eleitoral, vai dar mais de 3 bilhões de reais para os partidos gastarem como quiserem na campanha do ano que vem. E o fundo era de 1,7 bilhão, se eu não me engano. E o Bolsonaro vai aumentar para 3,4, 3,5 bilhões. Eles ainda estão decidindo quanto, mas vai dobrar, ou praticamente dobrar, vai ser quase o dobro o valor. E um partido que pega e faz candidaturas laranjas, que dá dinheiro do fundo eleitoral, dinheiro público, para essas candidaturas laranjas, e aí fala para essas mulheres: vocês devolvem parte do dinheiro, porque eles embolsam ou investem em candidaturas dos candidatos que eles realmente querem eleger, ou alguma coisa assim. É óbvio que o Bolsonaro quer dobrar, triplicar, quintuplicar o fundo eleitoral, porque eles estão embolsando esse dinheiro. Tá claro isso. Em Minas Gerais ou em Pernambuco ficou claro para onde foram os 400 mil reais que essa candidata que teve apenas 300 votos gastou. Porque se ela gastasse 400 mil reais em campanha, ela estava eleita. Não há dúvidas disso. Para onde foi esse dinheiro? Agora imagina quando o fundo eleitoral dobrar, não vai ser 400 mil reais, vai ser 800 mil. Se triplicar, vai ser mais e mais e mais. Isso é uma candidata que se tem denúncia. Agora, quantas candidaturas vão fazer isso em mais de 3 mil municípios no Brasil? Isso foi na eleição passada, que era a eleição para deputada. Mas agora, para vereador, quantas não vão ter? Quanta fraude não vai ter? Com um fundão eleitoral, um fundo partidário turbinado. Não tem dinheiro para educação, mas tem para o fundo eleitoral. Não tem dinheiro para os mais médicos, mas tem para o fundo eleitoral. Não tem dinheiro para pagar
os aposentados para pagar uma aposentadoria melhor, precisa de reforma para isso, mas tem para o fundão eleitoral. Não tem dinheiro para bolsas, mas tem para o fundo eleitoral. Por quê? Porque o Bolsonaro e o PSL querem embolsar esse dinheiro. Esse dinheiro vai parar nos bolsos deles. Esse é o esquema do PSL, um dos esquemas do PSL. Para piorar, o TSE fazendo isso mandou uma mensagem: Bolsonaro, essa investigação da PF, mesmo que você tente barrar, uma hora vai. Quando for, vai chegar aqui no TSE. Quando chegar aqui no TSE, você vai perder no mínimo 7 deputados, 1 por Pernambuco e 6 em Minas Gerais. E o Bolsonaro, que está derretendo, está perdendo apoio. Semana passada saiu uma senadora do PSL. Poucas semanas atrás, o Alexandre Frota, que era deputado do PSL, saiu, foi para o PSDB. Está saindo, o pessoal está uma debandada geral do PSL. Para piorar, o Flávio Bolsonaro diz que no Rio de Janeiro, quem quiser continuar apoiando o governador tem que deixar o PSL. Então vai ter mais debandada, porque mesmo que muitos queiram continuar no partido e não queiram apoiar o governador, muita gente fica meio assim, mas eu tô aqui, tem gente que tem cargo, vai ter que devolver o cargo. Quem tem um carguinho não quer devolver o cargo, quer continuar no cargo. E o Flávio Bolsonaro está mandando devolver. Então eles estão rachando, e eles estão rachando por si mesmos, por briga por poder, porque todo mundo percebeu que o Bolsonaro, a aprovação dele está em baixa. Então o que aconteceu? A direita está se lançando ao lugar dele. O Witzel falou que quer ser presidente, o Dória já falou que quer ser presidente, todo mundo sabe que o Sérgio Moro quer ser presidente e o Rodrigo Maia está doidinho para puxar o tapete do Bolsonaro. Aliás, sobre a CPI da Lava Jato, da Vaza Jato, o que vai acontecer é isso. Eu falei isso uns dias atrás e tá para acontecer isso. O Rodrigo Maia vai segurar essa CPI para a hora que ele precisar. A hora que ele precisar, ele assina e instala a CPI para dar um golpe de Minerva no Bolsonaro. Eu creio que é isso que vai acontecer e, pelo que eu tô lendo, anteontem, é isso que parece que o Rodrigo Maia vai realmente fazer. O que eu falei aqui, ele vai usar isso para barganhar quando ele precisar de alguma coisa e vai deixar a CPI em banho-maria quando ele precisar. Ele instala a CPI para bater no Sérgio Moro, no Bolsonaro, ou em quem ele precisar bater. É isso que na política os políticos fazem. Eles esperam a hora certa para agir. O Bolsonaro não, ele está banado, ele sai brigando com todo mundo e agora tá nessa. Ele vai ser o presidente que derreteu mais rápido na história. Eu tenho certeza que daqui 30, 40, 50 anos as crianças vão estudar nos livros de história o fenômeno Bolsonaro, o cara que em um ano ninguém o conhecia, de repente ele virou presidente como o cara que ia acabar com a corrupção, o cara que ia salvar o Brasil dos comunistas, de tudo, e em menos de um ano ele derreteu e só ficou o gado com ele. Mesmo assim o gado está debandando. Quando ele manda o gado para cá e para lá, parte da boiada vai se perdendo e ele continua perdendo. Eu tenho certeza que se saísse pesquisa de popularidade semanal do Bolsonaro, a gente ia ver, ou diária que fosse, a gente ia ver caindo dia após dia, semana após semana, assim como a gente vê nas pesquisas que são bimestrais, a cada 2 meses aparece uma notícia nova. Bolsonaro caiu popularidade. Então, no fim desse mês ou do próximo, vai ter mais uma notícia de que ele caiu mais a popularidade dele. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos fazer oposição aqui sempre juntos. Falou!